Olá, sou o pastor Carlos Macorda, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 25 de junho de 2021. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos fazendo o nosso passeio na vinha do nosso Pai. Estamos tentando ouvir claramente Jesus, falando conosco sobre a vida cristã funciona. Ele falou para nós, logo antes da sua crucificação, falou para todo discípulo que o pai dele é o agricultor, ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Estamos tentando compreender exatamente o que significa ser um ramo da videira verdadeira e temos usado várias ilustrações. E hoje tem mais algumas ilustrações para terminar esse momento, focando no nosso papel no ecossistema do amor de Deus. Então, viver com Jesus como nossa visão perfeita da realidade é permanecer em Cristo. Uma parte de permanecer em Cristo é ver claramente que Jesus é nossa vida, nossa identidade, nossa satisfação, nossa ação ou agir e nossa oportunidade. Se você pegar a primeira letra dessas palavras, você tem a palavra visão, vida, identidade, satisfação, ação e oportunidade. Quando a gente fala que vamos permanecer em Cristo, a gente está dizendo que a gente vai viver a vida da videira. Não somente imitar, mas viver a vida conectada conosco, que é a vida de Cristo. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro quando ele falou, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Jesus deixou isso muito claro quando ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele está falando nada que agrada e faz a vontade do meu Pai. Você não pode fazer nada sem viver a minha vida como a sua vida. Deixa eu explicar usando uma ilustração. Alguns anos atrás, uma mulher marcou comigo um momento de aconselhamento. E ela veio para o meu escritório e sentou na minha frente, e ela tinha ouvido uma mensagem que eu preguei na igreja aqui em São José dos Campos, e ela disse, Pastor Carlos, eu ouvi algumas coisas na sua pregação que me deram esperança de uma vida melhor. Então eu falei para ela, que bom que você veio conversar. Agora, vamos começar. Eu falei para ela, fala da sua vida. Fala da sua vida para mim. E ela olhou para mim e disse, você tem tempo? Aí quando ela falou isso, eu sabia que a história dela provavelmente era uma história complexa e longa. E eu ficar quieto e ouvir não é um dos talentos mais profundos na minha vida. Mas naquele dia eu estava muito à vontade, muito calmo, e eu falei, fala da sua vida, eu não tenho nada marcado, eu quero ouvir sobre sua vida. Agora, essa pergunta, ou esse pedido que eu faço no aconselhamento tem um fim, você vai entender por que eu faço essa pergunta. Fala da sua vida, ou dou esse pedido, fala da sua vida. Aí ela começou. E ela falou durante quase 2 horas. E eu ouvi, saindo dessa irmã minha, essa mulher, uma das histórias mais tristes que eu já ouvi na minha vida. Era abusos, abandono, mentiras, maus tratos, tudo que você pode imaginar. E essa mulher tinha talvez uns 35, 36 anos de idade. A história dela foi uma história que me deixou até com lágrimas ouvindo
o que aconteceu com ela aqui neste mundo. E quando ela terminou de falar, e foi difícil para ela falar tudo isso, e também foi difícil ouvir. Eu olhei para ela e disse, querida irmã, eu nunca ouvi uma história mais triste do que a sua. Mas a razão por que eu pedi para você falar da sua vida é porque eu queria ouvir de você mesmo o que você considera a sua vida. Eu deixei você começar nosso tempo juntos sem eu falar. Eu queria ouvir você falar do que é sua vida. O que você considera a sua vida. E eu falei, não quero machucar você, eu não quero ofender você, mas se você me permitir, eu gostaria de ajudar você a ver alguma coisa que eu acho que você não está vendo. E ela disse, sim, pode falar, pastor. Eu falei, tá bom. Eu pedi para você falar da sua vida. E durante 1h45, talvez, você falou da sua dor. Da sua dor. Você falou sem parar. E o link, o elo entre tudo na sua vida é um evento onde você experimentou dor. É como se fosse capítulos. Dor, capítulo 1, dor da minha infância. Dor, número 2, capítulo 3. Então, na sua mente, você revelou para mim que quando você pensa na sua vida, você pensa nos episódios de dor. Então, para você, a soma do que eu ouvi é que você fala assim, a minha dor criou minha vida. A minha dor é a minha vida. Aí eu falei para ela, eu não quero ser mais um capítulo de dor para você. Eu não quero ser naquela lista de pessoas que machucaram vocês. Mas eu preciso ajudar você. Porque na sua história você falou de ter aceitado a Cristo como Salvador. Então eu vou te dar alguma maneira de pensar um pouco diferente. Se você me permitir. Ela disse, pode. Então eu pedi para ela colocar a mão sobre o coração dela e falar comigo. E ela concordou e eu falei, fala isso. Jesus é minha vida. E ela ficou quieta e pensou e depois ela falou, Jesus é minha vida. Aí eu falei, a minha vida é perfeita. E ela ficou quieto, chocado, mas repetiu. Depois eu falei, minha experiência no mundo, e ela repetiu, tem sido um inferno. Então, ela abriu os olhos assim e olhou para mim e eu falei, irmã, eu nunca ouvi uma história mais triste que a sua. Mas sendo que você é minha irmã em Cristo, eu gostaria que você mudasse a maneira que você está definindo sua vida. Porque a maneira que você define o que é sua vida vai gerar inspiração, satisfação, ação e oportunidade. Mas se você definir sua vida como a soma da sua dor, eu acho que ser deprimido é o fruto disso. A vida é difícil. Eu falei para você dizer a minha experiência no mundo. Eu não chamo isso da sua vida. A sua experiência no mundo é tribulação. Exatamente o que Jesus disse. Mas você pegou uma tribulação muito difícil, não é? E ela saiu, pelo menos, com uma outra maneira de enxergar a vida dela. Então, permanecer é viver Jesus. Não somente imitar. Se você vai numa vinha
e fala, olha que legal, os ramos estão imitando a videira. Não, os ramos não estão imitando a videira, estão vivendo a videira. Eu gosto muito dessa maneira de descrever o que é permanecer. Outra coisa, permanecer é viver a minha identidade em Cristo. Não, ele não é somente minha vida, ele transforma na minha identidade. E eu tenho uma lista aqui, eu vou ler para você. Essa lista declara quem eu sou em Cristo. Na realidade, eu não mereço nenhuma dessas identidades, mas são minhas, porque vem de Jesus a identidade dele para mim. Eu sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, selado em Cristo e livre. Além disso, eu tenho a vida eterna, o Espírito Santo, esperança, a mente de Cristo, as promessas de Deus, meu nome é escrito no livro da vida, uma moradia nos céus, uma vida de boas obras dirigida por Deus, uma vida perfeita que é Jesus. Eu li bem rápido, mas eu quero que você entenda isso. Permanecer é viver sua nova identidade. A Bíblia fala que a gente, depois de aceitar a Cristo, é uma nova criação. E todas as coisas novas estão surgindo. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. A lista que eu acabei de ler, dessas declarações, sou salvo, santificado, redimido, é uma lista de afirmações que diz, tudo que Jesus é, ele me oferece como sendo a minha nova identidade em união de espírito com Cristo. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E graça é Deus nos dando tudo que Ele exige de nós e tudo que Ele tem para nós. E Jesus é tudo que Deus tem para nós. E Jesus é tudo que Deus exige de nós. Agora, terminando o nosso tempo vendo o ramo e o nosso papel, eu quero lembrar você de mais uma coisa. Ser ramo é receber, se alegrar e repartir. Um dia de cada vez. Fé, esperança e amor. Pastor Carlos, é muito simples. Você vive assim, todo dia, vivendo Jesus como sua vida, vivendo sua nova identidade, fé, esperança e amor. Agora, imagine se todo cristão vivesse assim todo dia, a vida de Cristo, a identidade que temos em Cristo, e vivemos recebendo tudo que o Pai quer para a gente, e Ele exige da gente, e a gente consegue externar esse fruto do Espírito. Imagine o impacto ao redor do mundo de tanta luz e sal e fruto chegando na sua cidade, na minha cidade, no meu bairro. Você é importante. Você é um ramo da videira. E viva Jesus. Não só imitar Jesus, mas viver, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como está a sua vida? Fala da sua vida. Quem é você? Qual é o seu plano para viver hoje? Posso recomendar?
algumas coisas, Jesus é sua vida. Jesus é sua identidade. E Ele te deu um sistema que funciona. Receber, se alegrar, repartir. Viva assim hoje. Deus te abençoe.